Nessa manhã, então, nós ouviremos do Senhor aquilo que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6. Por favor, todos nós abramos a palavra do Senhor em Samuel, capítulo 6, e consideremos dos versos 12 ao 23. Como por meio de uma história que acontece no seio da família real de Israel, tendo como pano de fundo o próprio povo celebrando ao Senhor, tem implicações para as nossas próprias famílias e a importância de considerarmos isso à luz do pacto da graça. 2 Samuel capítulo 6, os versos 12 ao 23. O Senhor, nosso Deus, nos diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, ilumina o nosso entendimento, para que a Tua palavra ressoe em nós e nós experimentemos o bom fruto daquilo que vem dela. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós entendamos como são imprescindíveis os Teus mandamentos e a estrutura que o Senhor Deus estabeleceu tanto para a família quanto para a igreja de uma forma geral. Por meio desse texto, Senhor Deus, fala aos nossos corações, para que nós possamos responder com vida e não com morte aquilo que diante de nós se apresenta. Faz assim, Senhor, e tem misericórdia de nós. Ensina-nos e conduz-nos pelos teus caminhos essa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma cena que acontece em meio à família real de Israel, com nada mais, nada menos do que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou aquele que foi escolhido de acordo com a vontade do Senhor, e sua esposa Mical, filha de Saul, quem basicamente é descrito pela Escritura como sendo um funcional arqui-inimigo de Davi.
O que nós vemos, irmãos, é um texto que frequentemente é aplicado para ensinar questões voltadas ao próprio culto, como, por exemplo, o fato de Davi aqui estar sendo apresentado como alguém que dançou na presença de Deus. E, portanto, o que nós temos é a legitimação de que no culto, por exemplo, aconteçam performances que tenham a ver com danças e coreografias. O argumento básico é, afinal de contas, o rei Davi dançou, então nós podemos também dançar. Ele o fez na presença de Deus, então nós podemos fazê-lo também na presença do Senhor. Quando coisas assim, que estão na periferia do texto, são tidas como o ensino principal dele, acontecem, nós então perdemos de fato o que o texto se propõe a ensinar. Afinal de contas, em um contexto de festa diante do Senhor, nós temos algo que aparece e que reflete aqui de maneira muito clara o coração da família real de Israel. Nós temos aqui o Senhor Deus revelando tanto o que está no coração de Davi, quanto o que está no coração do povo que celebra a chegada da Arca da Aliança, quanto o que está nas profundezas sombrias do coração de Mical, a esposa do rei. E ao fazê-lo, meus irmãos, o Senhor nos mostra as implicações disso para a própria família da aliança, para a própria família de Deus. A partir deste cenário principal e deste ramo que protagoniza o texto no sentido de seu rei e sua rainha, e que deviam então refletir para todo o povo os padrões do Senhor aplicados à própria família, o que nós temos é o texto nos ensinando algo que tem a ver com o que acontece quando somos expostos à presença de Deus. Essa é a tônica do texto, irmãos, basicamente o que acontece quando nós estamos na presença do Deus Santo. Por isso, nessa manhã, o que nós aprendemos não é lições ou não são lições voltadas à teologia do culto, embora aplicações claras possam ser feitas a partir do texto nessa direção. Mas o cerne dele nos ensina, meus irmãos, a maneira como nós reagimos à presença de Deus revela a verdadeira condição espiritual do coração e da casa. É isso que o texto encapsula aqui nesses versos, irmãos. A maneira como nós reagimos à presença do Senhor revela a verdadeira condição espiritual do nosso coração e da nossa casa. São coisas que, por mais que nós nos esforcemos para apagar os rastros ruins ou negativos, não podem ser ocultados de fato, porque a presença do Senhor, ela é eminentemente reveladora e expõe aquilo que nós fazemos questão de esconder ou de ocultar. O que nós temos, meus irmãos, é o texto nos ensinando isto aqui em 3 cenas nessa própria estrutura. Perceba que dos versos 12 ao verso 15, o texto nos mostra a presença do Senhor produzindo alegria e adoração humilde, adoração verdadeira na presença dele, e corações então que são expostos à luz disso. Logo em seguida, do verso 16 ao 19, o que nós temos agora é a cena nos mostrando que a presença do Senhor Deus expõe orgulho escondido no coração, um orgulho pintado com um verniz de piedade, mas que, na verdade, não passa de pecado. Por fim, do verso 20 ao verso 23, irmãos, o que nós vemos é a presença do Senhor confrontando o orgulho e expondo, então, a condição espiritual do lar, a saber, o lar do rei Davi e de Mical. Veja como a presença de Deus revela, e quando nós estamos diante da presença do Senhor, seja no culto público, seja nos nossos próprios momentos tidos como ordinários, nós não passamos incólumes, nós não somos neutros e tampouco a presença de Deus é neutra. Ela sempre diz algo que nos mostra a própria verdade sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. Então vejamos, meus irmãos, como a presença de Deus reverbera aqui, mostrando a verdadeira situação ou condição espiritual do coração e da casa do rei Davi, e não menos também a condição do nosso coração e dos nossos próprios lares diante do Senhor.
Veja que o texto começa, meus irmãos, com uma celebração aqui maravilhosa e majestosa. O texto começa no contexto onde a Arca da Aliança retorna a Jerusalém. Mas isso acontece a partir de um certo trauma ou de medos que foram causados pela cena anterior. Veja que o verso 12 capta muito bem esse tipo de temor que paira aqui na cena no início do capítulo 6, ali por volta do verso 12. O texto diz: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Veja, o que isso nos informa, meus irmãos, dentro do próprio contexto? No capítulo 6, o que nós temos é a arca que deveria ser levada da terra dos filisteus até Jerusalém para o seu devido lugar. E no meio de toda essa movimentação, Uzá então encosta na arca para que ela não caísse do carro de bois que a levava conduzindo para Jerusalém. E o que acontece então, como o verso 7 do capítulo 6 nos mostra, é que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Veja que o texto fala de irreverência em relação à condução da arca. O Senhor Deus havia estabelecido como o transporte deveria acontecer. Ela deveria ser carregada por aqueles a quem o Senhor havia ordenado, ou seja, os próprios levitas. Mas não foi assim que o povo de Israel fez. Veja no verso 2, meus irmãos, em diante do capítulo 6, que, mais precisamente no verso 3, eles põem a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab para um outro lugar, contrário ao que o Senhor Deus havia prescrito. Mais uma vez, os levitas deveriam carregar a arca, e não num carro, mas sim eles mesmos, pelos próprios instrumentos que o Senhor Deus havia assim ordenado. O que nós temos é que neste cenário de irreverência, e entende reverência aqui como um tipo de atmosfera que, em todo ou em parte, não leva a sério as restrições que o próprio Deus havia ordenado, o que acontece é o juízo de Deus sendo derramado. A ira do Senhor consome Uzá, que, cheio de boa intenção, ao tocar a arca para que ela não caísse do carro de bois, então é consumido e morto diante da própria arca, aos olhos de todo o povo. Veja que essa cena, meus irmãos, é vista por todo o povo, e Davi, no verso de número 8 do capítulo 6, experimenta emoções ou sentimentos ruins a partir daquilo que vê. O texto diz que Davi desgostou-se daquilo que o Senhor Deus havia feito com Uzá. Davi desgostou-se porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. O que aquilo tudo produziu no coração de Davi e do povo de Israel, meus irmãos? Profundo temor e medo. Veja, o verso 9 diz que daquele dia em diante, a pergunta era: como a arca agora virá, retornará a Jerusalém? E ela então permaneceu exatamente aonde estava. No verso de número 11 é dito que ela fica em Obed-edom, o geteu, por 3 meses. Davi não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para Jerusalém, exatamente por medo e por temor em relação à santidade de Deus. Portanto, o que acontece no verso 12 é exatamente o aviso de que as coisas estão sendo mais claras aos olhos de todos. Porque o que é dito a Davi é o seguinte: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Então vejam, o que eles levam então a concluir é exatamente que o problema não é a arca de Deus em si, mas a irreverência com a qual eles haviam tratado aquilo que Deus havia estabelecido. O problema não era a presença do Senhor pura e simples, mas a maneira insensata de lidar com a presença de Deus. Portanto, o que é dito a Davi agora reacende a esperança de que a arca volte a Jerusalém. É exatamente por isso Davi faz o que faz na sequência do verso 12. Com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Mas por que toda essa comoção em torno da Arca da Aliança, meus irmãos? O que ela representa, o que ela representava aqui à luz da antiga aliança nessa altura? Certamente não um objeto mágico ou que apontava para algum tipo de situação mística, irmãos, como que um amuleto.
A Arca da Aliança representa ou representava a esta altura a própria presença especial de Deus com o seu povo. Era como que o trono do próprio Deus no meio de Israel. Era aquilo que apontava para a graça da presença pactual e concreta do Senhor da aliança no meio do seu próprio povo. Não é um símbolo mero, mas é algo que aponta de modo concreto para a presença real de Deus. Era exatamente por isso, então, que Davi se alegra, ou se alegrava, porque o sinal concreto da bênção e da presença do Senhor no meio de seu povo, como aquele que governa entre eles, vai voltar ao seu lugar de onde nunca deveria ter saído. Assim, então, há boas notícias que chegam a Davi, e esse é exatamente o contexto. A arca está saindo de Obed-edom e está sendo dirigida a Jerusalém, aonde ela deveria estar. Perceba que a mudança drástica na maneira como aqueles envolvidos nessa logística manejam o objeto. Se no capítulo 6, em seu início, parecem fazer somente com boa intenção e sinceridade, o que nós temos aqui é boa intenção e sinceridade subscritos ao peso e à ordem do próprio Senhor, submissos à ordem de Deus. Veja que agora eles estão levando a arca e não simplesmente colocando ela em cima de um carro de bois, velho ou novo. O texto nos mostra isso. Eles tinham dado 6 passos. Eles estão então carregando a arca de acordo com os paramentos que o próprio Deus havia designado para isto. E o coração destes, sobretudo de Davi, está tão transformado em relação ao que acontecera com Uzá, que eles se certificam de que o Senhor de fato tem aprovado o próprio movimento. Veja, 6 passos dados, e o que Davi fazia, o povo sacrificava bois e carneiros cevados. Se o primeiro movimento foi marcado por não obedecer estritamente o que Deus havia dito, agora o segundo é revestido de temor e tremor diante das prescrições divinas. Os sacrifícios apontam para o reconhecimento de um povo que agora enxerga de modo mais claro ainda a santidade de Deus, a reverência diante do Senhor e aquilo que nós deveríamos fazer. O que nós temos é uma mudança de coração em Davi e no próprio povo de Israel. Veja que, na medida em que a arca ela percorre o seu caminho, nós temos as informações que têm a ver com um rei que se descaracteriza, de certa forma, de sua postura em relação a garbo e elegância reais e majestosos. O texto descreve Davi, a partir do verso 14, como aquele que dançava com todas as suas forças diante de Yahvé, o Deus do pacto, e que estava cingido de uma estola sacerdotal e de linho. O verso 15 termina dizendo que assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O que está sendo descrito para nós, irmãos, é um contexto de festa solene ou especial em virtude da ocasião sui generis. A arca tem voltado para Israel. O que nós temos aqui não é um contexto de culto público, mas sim um povo que celebra diante do Senhor o que está acontecendo, celebrando ou comemorando um fato. A arca, a bênção, a presença, o governo do Senhor está voltando ao lugar onde deveriam sempre estar. Davi, então, aqui é descrito como alguém que representa um coração completamente tomado pela alegria do que o fato aponta. E essa alegria aqui é retratada ou descrita como alguém que dança com todas as suas forças diante do Senhor. Como a nossa geração entende isso, meus irmãos? De uma maneira espalhafatosa, extravagante. A ideia de que Davi dançando com todas as suas forças é entendida por alguns como sendo aquilo que legitima aquelas coreografias que de tão femininas nem Davi sequer poderia dançar. Tão afetadas que nem um homem poderia repeti-las sem que a sua própria masculinidade fosse questionada. Portanto, o texto obviamente não está apontando para isso, irmãos.
O que é perdido de vista é exatamente o cerne que o verso deseja nos apontar. E qual é o cerne? O foco não é no fato de Davi dançar com todas as forças, mas exatamente para o coração de Davi. Veja a mudança, meus irmãos, no verso 8 do capítulo 6. Davi é alguém com o coração pesado, desgostoso do que o Senhor Deus havia feito. Agora, no verso de número 14 do mesmo capítulo, Davi aparece como alguém completamente transformado. A sua dança não é espalhafatosa e nem irreverente, é alguém que, diante do que vê, fora do contexto de adoração solene, como no culto público, expressa então o que lhe toma as entranhas. Davi está profundamente feliz, alegre com o que o Senhor Deus tem feito. Mais ainda, a ideia aqui de dançar com toda a força diante do Senhor, meus irmãos, aponta para um rei que não olha para a sua própria aparência. Davi não está preocupado com o que os outros vão pensar dele. Davi não está preocupado com a sua própria imagem pública. Ele não teme a homens. Reis normalmente inspiram compostura, mesmo em momentos em que o povo está entregue à alegria ou à tristeza. O rei sempre é aquele sóbrio, distante, que praticamente não se afeta com o que acontece à sua volta. Davi não é esse rei. Davi demonstra, então, a sua profunda alegria reverente, sem que a sua imagem pública seja controlada por ele, sem que ele deseje aparentar o que não é. Veja, Davi não atua como um rei distante. Davi atua como mais um servo no meio de outros servos, que se alegra juntamente com o povo diante do Senhor. Essa, meus irmãos, é a cena. O texto não está interessado na dança de Davi, o texto está interessado no que o coração de Davi tem apontado ou refletido a partir da graça de Deus que o transforma. Veja que o verso 14 faz questão de nos mostrar exatamente o que corrobora com essa ideia, quando nos diz que Davi estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Isso é importante, irmãos, porque o que nós temos aqui não é Davi usurpando as funções sacerdotais, que era proibida ao rei, mas exatamente alguém que não está vestido com os trajes reais. Davi não está entre o povo com aqueles apetrechos que apontam para a sua própria majestade régia. Ele está sem pompa real, no meio do povo como um servo. O rei se coloca no meio do povo de Deus, diante do próprio Senhor. Essa é a cena, irmãos, que vai produzir profundo desgosto no coração de Mical. Mas antes que nós percebamos isso por meio do texto em seu avanço, o que nós precisamos refletir nesse momento é exatamente os princípios que emanam daqui e que tem a ver com as nossas próprias famílias ou lares. Veja que Davi é alguém que se apresenta não como um rei, pura e simplesmente, mas como um servo feliz, alegre, diante do Senhor e daquilo que o próprio Deus tem realizado no meio do povo. Isso aponta para um rei, meus irmãos, que deseja conduzir o povo debaixo da responsabilidade dele, olhando para o que o rei por excelência faz, ou seja, para o próprio Yahvé. É um rei que deseja governar o povo debaixo de sua responsabilidade, apontando este povo para que encontrem satisfação na presença de Deus. Davi entende que a segurança de Israel, que a segurança do reino, não é constituída por exércitos, por carros ou cavalos, ou muros altos, embora isso tenha o seu lugar. Davi entende, meus irmãos, que a segurança do reino depende da presença de Deus. E aqui talvez os nossos calcanhares de Aquiles comecem a ser expostos, sobretudo homens, pais, chefes de família. Porque Davi tem essa compreensão que aponta para uma certeza muito clara. A segurança do reino, a segurança do lar não depende ou não se calca naquilo que os meus esforços protetivos podem conceder à minha família, mas consiste na própria presença de Deus no meio dela. Muitos de nós, meus irmãos, queremos conduzir nossa casa sem conduzi-la à presença de Deus. É exatamente o oposto do que o princípio nos chama a considerar no texto, meus irmãos. Veja, talvez esse seja o maior sinal de decadência espiritual masculina em nosso século. Homens que são
muito mais preocupados em construir patrimônios do que conduzir a sua família diante de Deus. E veja, não homens perversos, não homens maus por excelência, homens sinceros, homens piedosos, mas que têm entendido de modo muito resumido a sua própria vocação enquanto homens responsáveis por um lar. Nós temos então maior sucesso em prover tudo aquilo que é necessário para os cuidados desta vida, mas temos então fracassos retumbantes no que diz respeito à condução espiritual do próprio povo de Deus a partir das famílias, irmãos. Veja, o texto nos mostra o oposto. O rei Davi, o homem de guerra, entende que a segurança de Israel consiste em estar o Senhor no meio do povo, em estar o próprio reino diante do Senhor. Assim nós também devemos pensar, meus irmãos. Davi aqui é aquele que aparece no texto como alguém misturado ao povo celebrando, diferente de Mical, como nós veremos já já. O ponto é que Davi mostra que deseja um Senhor Deus como o próprio Deus se revela. Davi não tem criado um Deus e se apresentado diante de um Deus feito segundo a sua própria imaginação. E é exatamente no que consiste a falha de muitos, meus irmãos, e muitos sentados nos nossos bancos, inclusive. Veja, muitos querem um Deus útil, mas não um Deus santo. Muitos desejam, meus irmãos, exatamente um Deus que consola, mas não um Deus que exige arrependimento. Muitos querem e almejam e buscam um Deus que de alguma forma possa conduzi-los pelo caminho, mas não que os governe. Eles querem proteção, mas não soberania do Senhor sobre eles. Veja, Davi é aquele que, embora cheio de pecados como nós somos, pela graça de Deus olha para a perspectiva do modo adequado. Ele não deseja manipular o Senhor, ele não quer simplesmente aquilo que Deus pode conceder, mas ele deseja e se alegra na presença do Deus revelado, tal como é revelado. A presença de Yahvé, o Deus da aliança. Talvez você tenha caminhado assim e tenha selecionado a utilidade e o compartimento adequado de Deus em sua própria vida. E assim, então, você tem vivido de miséria em miséria, espiritualmente falando, porque de alguma forma presume que o Senhor Deus se agrada ou, de alguma forma, se contenta com esse tipo de estrutura relacional. Como se nós pudéssemos dizer até onde são os limites que Deus pode ir, até onde Ele pode prescrutar a nossa vida, até onde Ele pode, de fato, governar o nosso ser. Diferentemente de um homem espalhafatoso que dá ensejo para que hoje homens espalhafatosos dancem como gazelas à presença de Deus, Davi, meus irmãos, mostra que o homem ou a mulher espiritualmente vivos se alegram de fato na presença de Deus. Um dos problemas da nossa geração, meus irmãos, é confundir o princípio com a forma, porque se entende que a alegria diante de Deus deve ser traduzida por movimentos externos espalhafatosos ou de alguma maneira que apontem, pelo menos de acordo com a cultura, que há alegria de fato. Quando, na verdade, são performances que nada podem fazer para comunicar a alegria verdadeira diante do Senhor. Isso pode ser mascarado como qualquer outro movimento. Mas mais importante para o que nos toca enquanto presbiterianos, reformados, confessionais e cheios dos solas. Perceba que Davi se apresenta aqui, irmãos, como alguém que de fato se alegra na presença do seu Senhor e não como alguém que cumpre um mero rito religioso. Davi não é obrigado ou não foi obrigado a sair do seu leito real pela manhã e se aprontar, obrigado a comparecer a todo o percurso da arca, e nem foi coagido a dançar da presença de Deus, porque enfim ele precisava demonstrar alguma coisa e dar satisfação ao povo. Há alguém com um coração verdadeiro diante do Deus verdadeiro, alguém que se alegra de fato no Senhor e não apenas cumprindo a obrigação religiosa. Davi não está só comparecendo, participando formalmente, como muitos de nós comparecem, participam formalmente. Davi está envolvido com a adoração ao seu Senhor de todo o coração.
Como um puritano dizia, meus irmãos, um homem pode defender a verdade sem jamais ter sido aquecido por ela. E talvez seja um dos nossos problemas. Nós somos prontos e hábeis em identificar a verdade e em alguma forma articulá-la, mas frios enquanto o peso que a verdade deveria causar e implicar em nós. Deus não quer homens e mulheres que simplesmente memorizam proposições teológicas. Deus quer homens e mulheres transformados pelas proposições teológicas que buscam memorizar e conhecer. Esse é o coração da aliança. Davi aqui mostra o movimento de um coração íntegro e desejoso que se deleita de fato na presença de Deus. E quanto a você? Às 9h e pouco da manhã, ou 10h e pouco da manhã, essa é a tradução exata do seu próprio comportamento. Há quanto tempo você não faz exatamente o que precisa fazer só porque você precisa fazer? Veja, eu não estou aqui de alguma forma indicando um tipo de vida utópica que pressupõe que você sempre estará alegre ou disposto para fazer o que Deus requer de você. Não, isso é falso. Mas entre não termos disposição natural para fazer o que Deus requer de nós e sermos compreendidos ou entendidos como pessoas que fazem o que fazem somente por obrigação religiosa, há um abismo enorme. As duas coisas não são da mesma natureza. É verdade que nem todo dia nós acordamos dispostos a fazer o que deve ser feito em relação ao nosso coração, submetê-lo à disciplina espiritual do Senhor. É verdade. Mas não é verdade que isso signifique que a nossa vida cristã seja vivida por mera e seca obrigação ritualística, religiosa. Mais do que Davi dançando, o que nós temos é um homem que, em meio aos seus muitos pecados, reflete exatamente essa compreensão. Ele não apenas participa formalmente, ele não só comparece ao cortejo da arca, ele está lá com todo o seu coração. É como você está diante do seu Senhor nessa manhã. Quais partes, entre aspas, de você não estão aqui? Quais partes do seu ser não são afetadas pela presença do Senhor, supostamente, quando você tem comparecido diante dele para adorá-lo? O que você não tem submetido à presença do próprio Senhor, como se pudesse ocultá-lo de alguma forma? Vejam, irmãos, o que está acontecendo aqui é algo grave e que implica exatamente na condição espiritual do nosso coração e da nossa casa. O que nós temos é a presença de Deus, produzindo alegria humilde e adoração. Ao passo que na cena seguinte, nós temos o oposto disso. A presença de Deus expondo o orgulho escondido no coração de Mical. Veja a partir do verso 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Veja que o narrador, meus irmãos, deseja estabelecer um tipo de contraste ao nos informar a origem, por assim dizer, de Mical. O que está sendo descrito aqui não é apenas para encorpar o relato ou dar algum tipo de tom real, no sentido de majestoso ao que está sendo dito, mas é para nos informar uma espécie de contraste. Veja, Mical, filha de Saul, não apenas informa a origem de Mical, mas aqui informa exatamente a condição do que Deus deseja nos revelar enquanto contraste, meus irmãos. Se nós temos Davi como aquele que de modo sincero, íntegro, desejoso e verdadeiro, que não se preocupa com a sua própria aparência e não é domado pelo temor dos homens, do outro lado nós temos Mical, filha de Saul, a casa ou a família que está embebida em orgulho, temor de homens, imagem pública.
Veja que Mical, meus irmãos, é aquela que aparece de um modo distante ao entrar a arca de Yahvé na cidade de Davi. Ela chegou ao seu destino. Mical é descrita como alguém olhando pela janela e vendo ao rei Davi. Ela é descrita, meus irmãos, de uma maneira muito curiosa, enquanto Davi está no meio do povo, participando e demonstrando que a sua alegria é verdadeira pelo que Deus tem realizado. Mical está isolada. Ela pertence ao povo, mas ela não consegue se alegrar com o povo. Ela pertence ao reino que é identificado como o próprio reino, nação, que se chama pelo nome de Deus, mas ela não consegue celebrar os feitos do rei sobre todos os reis. Mical é aquela distante que olha isolada para o que está acontecendo. Talvez parecido com o que nós fazemos, meus irmãos, em nossos isolamentos quase que profundos ou absolutos, vendo distante as coisas acontecerem, acompanhando distantes o povo do Senhor em sua alegria, vendo de modo muito, muito longínquo aquilo que Deus tem feito no meio do seu próprio povo e não conseguindo se alegrar com o próprio povo de Deus e diante do Senhor, como deve ser. Achando então que isso é normal. São temperamentos, pastor. Veja, são qualidades, são pessoas diferentes. Ok, há diferenças óbvias entre nós. Mical é diferente de Davi, não só por razões óbvias, mas o ponto que o texto ressalta é a diferença enorme entre um coração e outro. Ela está inserida no contexto do pacto, mas ela não jubila com aquilo que é fruto do júbilo do povo que ela pertence. De tal forma que ao olhar para o seu próprio esposo, o rei Davi, ela enxerga humilhação naquilo que para o Senhor é manifestação de algo que glorifica o próprio nome dele. Vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical olha para aquilo que o texto aprova como sendo um comportamento legítimo de alegria diante do Senhor, uma postura humilde de um rei que vai ao meio do próprio povo para celebrar e adorar junto com o povo, de devoção genuína de alguém que não está simplesmente comparecendo, mas apresenta-se para servir e se alegrar diante de Deus. E ela interpreta tudo isso com indignidade. Ela desprezou o seu esposo, desprezou o seu marido, o próprio rei, em seu coração. Veja, Davi, ao alegrar-se, ao humilhar-se, a estar junto com o povo de Deus diante do Senhor, ele esquece de sua própria reputação. Ele não tem o coração dele governado pelas expectativas dos seus súditos. Ele simplesmente deseja manifestar a sua alegria e a comunhão do Senhor com ele em sua própria vida. Mical apresenta o oposto. Ela é aquela que deseja preservar a própria dignidade, a própria reputação, o próprio ar majestoso e real que deve caracterizar a realeza diante dos seus súditos. Por isso ela desaprova o que vê da janela seu marido, o rei, fazer. Note, não há palavras ainda aqui ditas por Mical. Tudo começa no olhar dela para Davi. Tudo começa na maneira como ela enxerga o que o seu esposo faz e interpreta. Ao olhar e ler
indignidade, humilhação, uma postura não compatível de um rei, o seu coração, então, é progressivamente enchido com aquilo que causará desarmonia no seio de seu próprio lar. O texto corta essa imagem, meus irmãos, e volta para o desfecho. A arca é introduzida exatamente no lugar que deveria estar, na tenda armada por Davi, no local onde o próprio Deus estabeleceu. E o que nós temos aqui é o desfecho do evento apoteótico e climático. Ela, enfim, chegou. Não está mais entre os inimigos de Deus, não está mais entre os povos rebeldes contra o Senhor, ela está no meio do povo chamado pelo nome do próprio Deus. A presença do Senhor volta ao centro do seu povo. Todas as bênçãos pactuais agora, irmãos, são sinalizadas de um modo muito concreto. Isso vai impactar a vida, vai impactar os passos, vai impactar a nação de Israel, isso vai impactar em reconciliação entre o Senhor e o seu povo. O juízo do Senhor foi suspenso e agora a comunhão de Deus com o seu povo é reafirmada a partir dessa figura pactual. Davi, diz o texto, que traz então ofertas pacíficas perante o Senhor, e não entenda como o próprio Davi sacrificando, como que tomando as vezes de um sacerdote, mas a linguagem que simplesmente aponta para o que está sendo feito aqui. Ofertas e sacrifícios são trazidos perante o Senhor. Mas veja que a própria natureza corporativa da ocasião é enfatizada aqui. O Senhor recebeu de Davi, no verso 18, holocaustos e ofertas pacíficas, e o povo foi abençoado por Davi em nome do próprio Senhor dos Exércitos. Veja o verso 19, repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel. A nação de Israel está em peso aqui. E onde está Mical? Da janela de seu palácio, incapaz de se alegrar com a alegria do povo de Deus. Esse é o peso, irmãos, do contraste aqui. Veja, enquanto a presença de Deus aqui é sinalizada como aquilo que produz a alegria do povo, celebração do povo, comunhão, fartura, Mical permanece isolada, fria e amarga. Note que interessante, meus irmãos, não são poucas vezes, e esta é uma, que na antiga aliança, para ficarmos só na antiga aliança, o clímax da comunhão do Senhor Deus com o seu povo é percebido ou experimentado, em termos de consequências, a partir de um momento de refeição pactual. A alegria, a fartura no meio do povo de Deus, meus irmãos, é sinalizada aqui como uma refeição nacional, uma refeição pública, o rei e os seus súditos diante do próprio rei dos reis, repartindo então a todo o povo, a multidão, homens e mulheres, fora as crianças, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. O povo se alegra ao redor da mesa, celebrando os feitos do rei, meus irmãos. O que eu quero que você entenda a título de uma aplicação ou implicação marginal, não é certamente a principal do texto, é que isso não pode ser perdido de vista em nosso meio. Almoço, jantar e celebração ao redor da mesa não são invenções para simplesmente produzir aquilo que só Deus pode produzir em nosso meio, mas são momentos onde a comunhão que o Senhor Deus fomenta em nosso meio são percebidas. É de não entrar na cabeça como momentos assim não são amados pelo povo de Deus. Não bate com o próprio padrão da revelação. Sempre há um lugar melhor para estar, sempre há uma urgência maior para atender, sempre há um povo mais urgente para desfrutar da nossa presença, mas nunca o povo do Senhor parece se alegrar junto de maneira substancial. Entendam, irmãos. Talvez você tema ser exposto na falta de alguma coisa, ou porque você não tem o suficiente. Esqueçam isso. O povo de Israel se apresenta como está, e em comunhão é suprido. Ninguém que permanecer entre nós, meus irmãos, ficará com fome. Nós poderemos até comer menos, mas ninguém ficará com fome.
Permaneçam, amem. São momentos não artificiais, mas que acabam se tornando, às vezes, artificiais por causa da nossa própria dureza de coração, de não valorizarmos e amarmos aquilo que o Senhor Deus ama e o que o povo deveria amar. Não estou dizendo que almoços e jantares resolverão nossos problemas, meus irmãos. O que eu estou dizendo é que os nossos problemas serão também tratados, experimentados, vividos, compartilhados também em torno de almoços e jantares, de mesas que celebram o que o Rei tem feito em nossas vidas. Nós acabamos de celebrar 76 anos, um feito e tanto. Mas onde está o povo do Senhor ao redor da mesa, meus irmãos, celebrando em torno daquilo que Ele mesmo tem concedido? Veja só a incongruência. Nós avidamente celebramos 2 dias e dizemos: Senhor, muito obrigado pelo que tens feito. Mas no dia santo especial, onde há uma oportunidade de esticarmos um pouco mais dessas coisas e experimentarmos uns dos outros ao redor da mesa, onde nós estamos? Em qualquer outro lugar. Amem o que o Senhor ama, meus irmãos. Valorizem o que o Senhor Deus valoriza. Mais uma vez, isso não produzirá artificialmente comunhão, mas o Senhor Deus nos mostra que Ele se alegra e abençoa o povo reunido, celebrando ou considerando o que Ele faz em nosso meio. É assim que o povo é descrito aqui. A arca volta, algo maravilhoso acontecendo, e eles não podem encurtar toda a alegria que tem sentido em momentos específicos. Eles querem ainda estar na presença do Senhor e deles mesmos, ou do próprio povo, em comunhão o máximo possível. Isso fortalece a fé. Isso nos dá um senso de unidade e de pertencimento. Não a comida pela comida, mas estarmos juntos, quer na mesa, quer fora da mesa. Quer partilhando de uma refeição, quer no choro, quer tendo cada vez mais pessoas agregadas a nós, quer vendo pessoas indo embora do nosso meio. Celebremos, meus irmãos, o que o Senhor Deus tem nos dado e valorizemos. Esse é o ponto aqui. Então, somente então, se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Eles procuram meios e subterfúgios para permanecer juntos. E não desculpas ou evasivas para nunca estarem presentes além do ordinário. Todos nós cansamos, temos nossas demandas, lares, e o domingo por si é um dia de festa, mas um dia cansativo. Nós servimos ao povo, ao Senhor, de ponta a ponta. Isso é verdade. Mas juntos nós repartimos o cansaço. Juntos nós olhamos para além do nosso próprio umbigo e olhamos para a necessidade dos outros irmãos. Juntos nós paramos de considerar apenas a nossa própria agenda e a nossa própria família como se fosse um centro do universo e passamos a olhar para o povo de Deus e para o Senhor. Juntos o povo de Israel fazia isso, então eles vão para casa. O que nós temos, irmãos, é exatamente coisas a considerar aqui para a nossa própria saúde espiritual. Perceba que Mical, como eu havia dito, começa a desfazer a harmonia do seu lar. Não com palavras que acontecerão a partir do verso 20, mas exatamente quando o seu coração não consegue mais experimentar alegria diante do Senhor. Ela despreza aquilo que é motivo de alegria e júbilo da nação de Israel. Esse é o retrato, meus irmãos, de muitas casas. Há, em muitos lares, uma estrutura religiosa, há ainda uma linguagem cristã, ainda existe uma certa frequência na igreja, mas Deus já não é o prazer da família. Deus já não é o lugar onde nós folgamos e nos consolamos e nos alegramos. Ele já não é o prazer da casa. De modo que, possivelmente, meus irmãos, o seu lar se encontra exatamente assim. Você tem uma casa moralmente estruturada e organizada, enquanto todos os outros que estão debaixo do seu teto testemunham e experimentam um coração espiritualmente frio,
sobretudo as que têm crianças, irmãos, elas percebem rapidamente quando seus pais, eles simplesmente aderem a um sistema religioso e manifestam corações espiritualmente frios. Elas percebem quando os pais estão exatamente assim, ao invés de ser o Senhor, o tesouro do coração dos pais. Que Deus nos livre, nos dê graça, meus irmãos. Mas o grande ponto que nos faz chegar então na última consideração aqui, a partir do verso 20, perceba, a presença do Senhor Deus sempre revela. A presença do Senhor Deus sempre nos mostra o verdadeiro estado ou condição espiritual das nossas vidas, das nossas casas e do povo de Deus, ou seja, da igreja. Isso deve falar ao nosso coração, meus irmãos, porque quando o Senhor Deus realmente se aproxima, o que está na superfície ou abaixo dela vem à tona, o orgulho aparece, a rebeldia aparece, a dureza se faz perceber, a autossuficiência religiosa se torna ainda mais exposta. O que o Senhor Deus tem feito em nosso meio, irmãos? Dentre várias coisas, uma que flui desse fio condutor do próprio texto é exatamente essa. Invariavelmente, de uma forma ou de outra, porque isso é inevitável, ele sempre está revelando o verdadeiro estado ou condição espiritual do seu povo. É a palavra do Senhor quem identifica os seus, é a palavra do Senhor quem mostra aqueles que não são dele. É exatamente por meio do cetro que flui da própria Escritura, com a qual o Senhor Deus governa o seu povo, que essas coisas são vistas de modo cada vez mais claro. Por isso, friezas não podem ser inadvertidamente percebidas apenas como friezas, ou momentos em que nós parecemos não estar tão cheios assim da presença do Senhor por meio da própria Escritura, não devem ser algo normalizado em nosso meio. Sim, é verdade, nós oscilamos, mas entre oscilarmos enquanto o próprio efeito do pecado em condição natural após a queda e normalizarmos corações que, dizendo-se cristãos, se comportam e se satisfazem muito bem distantes do Senhor, são coisas que são abissalmente diferentes. A presença do Senhor revelou o coração de Davi, mostrou o coração do povo do Senhor e mostrou o coração de Mical, que agora, por fim, vai ao seu esposo e o critica. Veja, a mesma presença de Deus agora, debaixo da esfera do lar, confronta o orgulho e expõe o pecado na casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Essas são as palavras de Mical, a rainha impoluta, que olha para os códigos reais e sustenta uma postura digna da realeza, dirige-se assim, expondo o seu coração ao seu marido e rei. Que papelão, hein, Davi? Alguém que é rei da nação e se colocando como um reles plebeu, identificando-se aos olhos das próprias servas e servos como um vadio qualquer. É assim que Mical reputa aquilo que a Escritura aprovou. Note o movimento
Nós temos então o momento corporativo, o Senhor Deus abençoando o povo reunido, esses comem juntos, cada um volta para a sua casa, e agora no verso 20, Davi volta para abençoar a sua casa. Então, a bênção pública, meus irmãos, deve alcançar também o lar. O rei que conduz Israel é o rei que volta para pastorear a sua própria casa. Ele volta para abençoar o seu próprio lar. Ele deseja ampliar, por assim dizer, a bênção, a própria esfera doméstica. Nesse ponto, pelo menos, a piedade pública de Davi, meus irmãos, ela não está separada da piedade particular. Ele volta para pastorear os seus. Ele entende que essa bênção deve ordenar tanto a nação de Israel quanto a vida de cada lar de Israel, incluindo o seu. Note que a agonia no coração de Mical é tão grande que ela vai ao encontro de Davi. Nem sequer Davi chega, mas ela vai ao encontro e diz o que diz. Ela não sai para ser abençoada pelo seu esposo. Ela não sai para receber a bênção a partir do próprio rei de Israel, meus irmãos. Ela não sai para participar da alegria do povo e do seu esposo. Ela sai para confrontar Davi. Veja, o lar que deveria ser alcançado pela bênção, irmãos, se torna um lugar onde o desprezo escondido agora é revelado, se manifestando em palavras duras, cheias de sarcasmo, ironia e malignidade. Se descobre um vadio qualquer. É assim que esta mulher, rainha, se porta, claro, dentro de um perímetro que nem todos podem ter acesso. Ela dirige-se ao seu marido que chega ao lar. O povo não viu isso. Talvez alguns de seus súditos que servem no palácio não tenham visto, mas o Senhor viu. E nós, pelo testemunho da Escritura, vimos o que está no coração de Mical nesse momento. Mas como Davi responde à sua esposa, meus irmãos? Vejam, o valente Davi, o estúpido Davi, o mau pai Davi, o mau marido Davi, em tantas ocasiões, meus irmãos, aqui responde de um modo piedoso à sua esposa, ainda que diante de um ataque tão pesado. E ele volta-se exatamente para a própria história do pacto, aonde ele diz, veja, Yahvé que me escolheu a mim antes do teu pai e da tua casa, me fazendo chefe sobre Israel, é sobre ele que eu tenho me alegrado, ou diante dele que eu tenho me alegrado. Enquanto Mical enxerga tudo sob a ótica da reputação, o que vão dizer do rei, que parece um vadio, segundo os olhos dela, Davi, meus irmãos, não perdeu a dignidade. Ele afirma exatamente o contrário. Primeiro, perante Yahvé que eu me alegro. Não diante das tuas expectativas ou das tuas conjecturas, é diante do Senhor, e meu coração e consciência estão íntegros diante dele. Em segundo lugar, você se refere às servas, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e servos como sem pejo se descobre um vadio qualquer, pois bem, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos. Em outras palavras, tu tens me considerado indigno e achas de fato que eu me dispus a uma própria figura de humilhação e indignidade real? Pois aos teus olhos eu me humilharia ainda mais, eu seria ainda mais indigno de acordo com os teus parâmetros. E ele diz, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Pelos olhos deles, pelos olhos dos humildes e que de fato estão contritos diante do Senhor, eu serei reconhecido pelo que de fato importa. Não há reputações em jogo aqui. Diante dos inferiores, Deus será honrado, porque eles reconhecerão aquilo que eu fiz para o Senhor. O sarcasmo de Mical revela então, meus irmãos, um coração que valoriza muito mais a imagem pública, embora que exista apenas a carcaça e não vida de fato, do que um coração íntegro diante do Senhor e a alegria diante dele.
Essas são as palavras de Davi, a sua esposa. Ele não combate o fogo com o fogo. Ele não afirma a sua autoridade de uma maneira pecaminosa. Mas diante das palavras ferinas de sua própria esposa, ele volta os olhos dela para o lugar onde deveria contemplar o Senhor e o que nós fazemos diante dele. Por isso o verso 23 termina, meus irmãos, com essa quebra abrupta e triste. É dito: Mical, filho de Saul, mais uma vez, não teve filhos até ao dia da sua morte. Esse é o tom triste do desfecho. O que nós temos aqui não é simplesmente a esterilidade de uma mulher em virtude das consequências rotineiras ou cotidianas. O que nós temos é um desfecho que deve soar para o leitor como algo solene aqui. A esterilidade de Mical aponta para uma espécie de desfecho teológico da narrativa. Se há vida e presença diante do Senhor, se o povo de Deus de fato o adora e o serve, se alegra em sua presença a partir daquilo que ele realiza, os corações que estão alheios a Deus não produzem vida e sim morte. A casa de Saul, irmãos, termina sem continuidade por meio de Mical. Filho de Saul não teve filhos até o dia de sua morte. A ideia é comunicar algo como, veja, o desprezo pelo Senhor produz morte, isolamento, ausência de fruto. Não é que necessariamente ela se tornou estéril porque desprezou a Deus numa relação simples ou seca de causa e efeito. A intenção da narrativa não é essa, mas nos mostrar teologicamente a ideia de que no contraste entre corações, o que nós temos é os que vivem e são ávidos pela presença do Senhor, esses frutificam. Os que desprezam o Senhor e sua presença, eles são estéreis. Os que se isolam do Senhor e de seu povo não frutificam. Por isso, meus irmãos, o que nós temos é o lar ou a família da aliança sob o pacto da graça. Nos fazendo chamar a atenção nessa manhã é que os nossos lares diante do Senhor sempre são revelados, bem como os nossos corações. O que nós desejamos, então, é que a presença de Deus possa nos mover de uma forma que seja gloriosa aos olhos dele e frutificante a nós, ou edificante a nós. Que o Senhor Deus possa, então, meus irmãos, nos fazer perceber que nós não passamos neutros em sua presença, nem nossas famílias, nem a igreja, e, portanto, façamos bom uso dos momentos onde o Senhor Deus, em sua providência, expõe as nossas mazelas, expõe o nosso orgulho, expõe pecados escondidos e talvez nem percebidos por nós em nossos corações ou no coração do povo de Deus. E que se o preço para que nós sirvamos melhor, mais profundamente, de modo mais íntegro ao Senhor, quer de modo particular, quer em igreja ou corporativamente, quer em nossos lares, se o preço para isso for as nossas próprias famílias ou a nossa própria igreja ser exposta pela palavra do Senhor em sua própria nudez, se esse for o preço para que nós nos aproximemos dele, o adoremos em espírito e em verdade e o sirvamos com cada vez mais integridade, que ele nos faça pagar o preço, irmãos. No meio de toda dor e espinhos, no meio de toda situação desconfortável, nós devemos desejar mais sermos expostos pelo Senhor em nossa nudez, para que sejamos cobertos.
do que permanecer caminhando com as nossas próprias vestes, debaixo das nossas próprias tentativas de cobrir e ocultar aquilo que nunca pode ser escondido aos olhos do Senhor. A maneira, irmãos, como nós reagimos à presença de Deus revela a verdadeira condição espiritual do nosso coração, da Igreja de Cristo, da nossa casa. Caminhemos como aqueles que têm sido cada vez mais convictos e persuadidos desta verdade ou deste princípio.